Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos responder uma dúvida do aluno. Ele participou do concurso para a EPICAR, agora no último domingo, e enviou uma dúvida de análise combinatória. É uma questão da prova da EPICAR 2025. Diz o seguinte, olha, 2 alunos do primeiro esquadrão do curso preparatório de cadetes do ar, a CEPICAR, foram convidadas pelo professor de matemática a se dirigirem a um quadro para realizarem uma tarefa. 2 alunas. Foram escolhidas as alunas Van Pré e Pires. Então, tem a aluna Van Pré e tem a aluna Pires. A tarefa era a seguinte. A aluna Van Pré escreveria no quadro 15 números inteiros, todos diferentes de 0, tá ok? Pode ser positivo ou negativo, tem que ser diferente de 0. Em seguida, para cada par de números escritos por Van Pré, Pires escrevia sobre o mesmo quadro o respectivo produto entre eles, inclusive se o resultado de algum produto já estivesse escrito, Pires o repetiria, beleza? Observe o exemplo no quadro. A EPICAR fez um exemplo aqui para você entender. Ó. Vamos imaginar que a Van Pré, né, escreveu os números 2, 4, 5, 8 e 10. A Pires vai pegar pares desses números e vai colocar o produto. Por exemplo, vai pegar o par 2, 4 e vai fazer o produto. 2 vezes 4, 8. Vai pegar o par 2, 5, vai fazer o produto. 2 vezes 5, 10. Vai pegar o par 2, 8. 2 vezes 8 vai escrever o número 16. E assim vai, né? Então, dos 5 números, ela vai formar pares e calcular o produto entre esses 2 números pares. E vai colocar lá. Até que vai chegar no 80, né? Que é o par 8, 10. Vai botar 80. Nesse caso, ela fez, por exemplo, 10 produtos. Então, conseguiu fazer 10 pares, calculou os produtos, são 10 números. Tá? Note que os números 8 e 10 foram escritos novamente, mesmo já tendo sido escritos por Van Pré. Enquanto os números 20 e 40, observe, foram escritos 2 vezes por Pires. Legal. Agora, informação importante. Ó. Suponha que do total de números escritos no quadro, exatamente 65 são positivos. E que Van Pré escreveu mais números positivos do que negativos. A quantidade de números negativos escrito por Van Pré foi, quero saber quantos números negativos a Van Pré escreveu. Então vamos à solução. Aqui em solução é importante que você tenha acompanhado o enunciado, tá? Vamos começar imaginando os números que a Van Pré escreveu. Então bota aqui, ó, a Van Pré. Então números que a Van Pré escreveu. Van Pré, é a primeira moça, tá? Bem, Van Pré. Ela escreveu 15 números, né? Então, ela escreveu 15 números. 15 números inteiros. Você sabe que esses números inteiros podem ser positivos e podem ser negativos. Como lá embaixo, olha a pergunta. Ele quer saber a quantidade de números negativos escritos por Van Pré. Olha, então, vamos chamar essa quantidade de números que a Van Pré escreveu, negativos, de x. Então, x é a quantidade de números negativos que a Van Pré escreveu. Bem, como o total eram 15 números, ela escreveu x negativos, então eu vou ter 15 menos x, seria a quantidade de números positivos. Mas há uma informação importante, olha aqui, ó. Suponha que do total de números escritos no quadro, exatamente 65 são positivos. E que Van Pré, olha aqui, ó, Van Pré escreveu mais números positivos do que números negativos. Ela escreveu mais números positivos do que negativos. Quer dizer que essa quantidade de números negativos, que é o x, ele é menor do que a quantidade de números positivos, que é 15 menos x. Se eu passar o x para o lado esquerdo, tu vai ter x mais x, vai dar 2x. Vai ser menor do que 15. Isso significa que o x
tem que ser menor do que 15 dividido por 2. Tem que ser menor do que 7,5. Então, vou calcular um x, e aí provavelmente vou ter várias possibilidades, e aí eu vou excluir, porque a quantidade de números negativos tem que ser menor do que 7,5. Legal, 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 né? Agora, então, eu pergunto, quantos números estão escritos no quadro? Bem, no quadro vai ter os 15 números que a Vanpré escreveu, mais os números que a Pires escreveu. Mas como é que a Pires escreveu esses números? Ela foi pegando os pares. A Vanpré escreveu 15 números, ela formou pares. E desses pares calculou o produto entre os números dos pares. E aí fez um número inteiro. Então, quantos números na realidade a Pires escreveu? Vamos lá, Pires. Basta saber quantos pares ela pode formar. Com 15 números, quantos pares ela pode formar? Bem, o número de pares vai ser a combinação de 15, 15 e 2 a 2. Pares, vai escolher dois números. Então, nesse caso, combinação de 15 e 2 a 2 é 15 vezes 14 sobre 2 fatorial. E 2 fatorial é 2, né? Então, tu tem 14 dividido por 2 dá 7. Você tem 15 vezes 7 dá 105. Então, a Pires formou 105 pares de números. Aí ela multiplicou esses números que estão nos pares. Então, ela escreveu no total 105 números. 105 números. Temos 105 números que são os produtos escritos por a Pires. Isso aqui são produtos. A multiplicação. Logo, o total de números que tem na lousa, o total de números no quadro, o total de números no quadro. Então, a soma dos 15 que a Vanpré escreveu, mais os 105, que eram os produtos que a Pires escreveu. Então, no total, no quadro, você tem 120 números. 120 números escritos no quadro. Agora vem uma informação. Tu já sabe que tem 120 números. Entre esses números tem os números que a Vanpré escreveu, que podem ser positivos ou negativos, e tem também aqueles que a Pires escreveu, que também pode ser positivo ou negativo. Aí eu quero saber a quantidade de números negativos. Ele informou aqui que, suponha que o total de números escrito no quadro, olha aqui, exatamente 65 são positivos. Se tu sabe que dos 120 números que estão escritos no quadro, 65 são positivos, quantos são negativos? Quantos são negativos? Tu vai 120 menos 65. Então, tu tem aqui, 55 números. 55 números negativos no quadro. 55 números negativos no quadro. Esse é o total de números negativos que você tem no quadro. Mas essa quantidade de números negativos pode ser calculada de uma outra maneira. Por exemplo, como é que eu calculo a quantidade de números negativos que tem no quadro? Bem, eu sei que teria esse x, que foram os números que a Vanpré escreveu, mais aqueles números que são produtos escritos por Pires. Os produtos que tiveram resultados negativos. Para você fazer um produto com resultado negativo, tu tem que escolher um número negativo e multiplicar por um número positivo. Lembra? Negativo vezes positivo produz um número negativo. E quantos números negativos a gente pode fazer? Então, deixa eu só arrumar aqui. Aqui, negativo vezes positivo dá negativo. Quantos números negativos podemos fazer como tendo o resultado de um produto? Bem, para fazer um número negativo, eu tenho que pegar um produto negativo, eu tenho que pegar um número negativo e multiplicar por um positivo. Então vamos lá. Primeiro acontecimento, escolher um número da Vanpré negativo. De quantos modos eu posso fazer? X. Eu tenho X números negativos que a Vanpré escreveu. Então, X modo de escolher um número negativo que a Vanpré escreveu.
Agora, para cada negativo que eu escolhi da Van Pré, de quantos modos eu posso escolher um outro positivo da Van Pré para multiplicar? Escolher um positivo é 15 menos x. 15 menos x, modo de escolher um positivo para multiplicar. Pelo princípio fundamental da contagem, dá o primeiro acontecimento seguido do segundo, é x vezes 15 menos x. Isso aqui é o total de números negativos, que é igual a 55. Se eu resolver essa equação, eu acho x. Vamos resolver, ó. Eu tenho x mais x vezes 15 vai dar 15x. Vezes x vezes x dá x ao quadrado, menos x ao quadrado. Isso aqui é igual a 55. Eu vou passar tudo para o mesmo lado. Se eu passar o menos x ao quadrado para o outro lado, ele vai como um mais x ao quadrado. Aqui eu tenho x mais 15x dá 16x. Se eu passar para o outro lado, ele vai como um menos 16x. Do outro lado já tinha um 55, fica mais 55. E isso é igual a zero. Se eu resolver esta equação do segundo grau, eu calculo o valor de x. E resolver uma equação do segundo grau, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Então, eu não vou perder tempo resolvendo, eu vou resolver usando a soma e o produto. Já que a equação aqui é bem simples. Soma e o produto. Aqui eu tenho o coeficiente de x é menos 16. Troca de sinal, fica mais 16. Aí eu pergunto, quais são os dois números que somados daria 16 e multiplicado daria 55? Números que se você somar, dá 16. Se multiplicado, dá 55. Dois números que somados dá 16, multiplicado dá 55, seria então, x' seria 5 e x duas linhas seria 11. 5 mais 11 dá 16. 5 vezes 11 dá 55. Então, eu tenho duas soluções. X igual a 5 ou x igual a 11. Ou x igual a 11. Mas, espera aí. Eu tenho que eliminar esse x igual a 11. Por quê? Porque, repare que o x é a quantidade de números negativos. Olha aqui em cima. Você sabe que o x, que é a quantidade de números negativos, tem que ser menor do que 7,5. Tem que ser menor do que 7,5. Portanto, x igual a 11 não pode, tem que ser uma quantidade menor do que 7,5. Então, x igual a 11 está eliminado. Eliminou x igual a 11. Portanto, a única resposta possível é x' igual a 5. Isso quer dizer que a quantidade de números negativos seria 5. Resposta! A quantidade de números negativos no quadro seriam 5. 5 números negativos. 5 números negativos. A alternativa correta, a gente vai marcar naquela alternativa com a letra B de bola. Resposta alternativa B de bola. 5 números negativos, letra B de bola, que é a quantidade de números negativos que a Van Pré escreveu, né? Letra B de bola. Portanto, esse x aqui, seria igual a 5. Alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Bacaninha, bacaninha, né? Então, x igual a 5. Teria 5, a Van Pré escreveu 5 números negativos e 10 positivos. Letra B. Tem uma questão muito boa, questão interessante, na prova da EPICAR. Essa questão fala de análise combinatória. Você precisaria calcular aqueles 105. Seria a quantidade de números que a Pires escreveu, que é a quantidade de pares. E caiu numa equaçãozinha, tá? Também não é questão, que difícil. A resposta é 5. Espero que você tenha acompanhado. Eu quero agradecer os alunos do curso General Teles Pires, aqui em São Paulo, né? Eu comecei a dar aula esse ano e fui muito bem acolhido. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Uma boa sorte e quando precisar é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.